Let's begin with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Father, again, we thank you for the privilege that we have to assemble in freedom to study your word. Pai, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos nessa liberdade para estudarmos a Tua palavra. And we thank you for your word that reproves us, corrects us. Obrigado porque a Tua palavra nos corrige, nos reprova And trains us in righteousness so that we might become mature. e nos treina na justiça para nós amadurecermos. I ask that this morning your Holy Spirit will help us to understand this portion of your word. E peço nesta manhã que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos fazer entender a porção da Tua palavra. I ask this in Christ's name. E peço isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. The book of Hebrews, I think, is a book that is probably not so well traveled in many churches today. O livro, a Carta aos Hebreus, acho que é uma carta não muito viajada pelos crentes nas nossas igrejas hoje. For one thing, in order to understand this book, you need to be quite familiar with many things from the Old Testament. Em primeiro lugar, para você compreender bem esse livro, você está bem familiarizado com algumas coisas do Velho Testamento. And unfortunately, in many of our churches today, they don't teach much from the Old Testament. E infelizmente, em muitas das nossas igrejas hoje, o Velho Testamento não é ensinado. Someone last night suggested that perhaps next year I teach the book of Leviticus. Alguém sugeriu ontem à noite que talvez o ano que vem eu ensine o livro de Levítico. That's sort of like the Bermuda Triangle of the Bible. E esse é mais ou menos como o Triângulo das Bermudas da Bíblia. People go in there and they get lost and never come out. As pessoas entram lá, se perdem e nunca mais voltam. And yet, if you really want to grasp much of what Hebrews is about, you need to be familiar with Leviticus. E, entretanto, se você quiser ter uma compreensão da carta aos Hebreus, você precisa estar a par do que ensina Levíticos. Also, the book of Hebrews is a real battleground in much theological discussion today. E também o livro de Levíticos é um verdadeiro campo de batalha onde há muita discussão teológica hoje em dia. And unfortunately, many people already have their theology established when they come to the book of Hebrews, and they impose their theology on the book. Além do que, muitas pessoas já têm o seu conceito teológico formado e quando se aproxima da carta aos Hebreus, aí tem esse problema de adequação, que é que a carta aos Hebreus venha de encontro, venha favorecer a sua teologia. And oftentimes they have to distort the clear teaching of the text in order to make it conform to their theology. E muitas vezes eles precisam distorcer o ensino claro de Hebreus para que esteja de acordo com essa teologia. But we must allow the Word of God to speak for itself. Então precisamos permitir que a palavra de Deus fale por si própria. Now, in this book of Hebrews, there are 5 great warning passages. E nessa carta aos Hebreus há 5 passagens de advertência, de aviso. And these are warnings to Christians. E são avisos aos cristãos. They are not warnings to people who pretend to be Christians. Não são avisos para pessoas que querem ser cristãos. They are not warnings to unbelievers. Não são avisos ou advertências para descrentes. But they are written to people who have already been saved by faith in Christ. E sim escritos a pessoas que já estão salvas no Senhor Jesus. And they are warnings against ignoring the Word of God. E são avisos contra negligenciar a palavra de Deus. Disobeying the Word of God. Desobedecer a palavra de Deus. And so these are serious warnings to us. E assim são sérios avisos para nós. And it begins in chapter 2 with a warning against
just drifting away from the Word of God. E começa no capítulo 2, onde o primeiro aviso é a respeito da pessoa ir se afastando aos poucos da palavra de Deus. Not people who are antagonistic toward the Word, but they just let it slip and they drift away like a boat whose rope has come loose. Não se trata de pessoas realmente antagonistas contra a palavra de Deus, que realmente racham com a palavra de Deus, mas aqueles que vão se afastando levemente, aos poucos. And then in chapter 3 there is the warning about not believing the Word. E no capítulo 3 há o aviso contra não crer na palavra de Deus. And against hardening your heart against the very clear teaching of the Word. E contra o endurecimento do coração com relação ao ensino tão claro da palavra de Deus. Then in chapters 5 and 6 we have a warning that there is great danger of not going on to maturity. Nos capítulos 5 e 6 vem o aviso contra não se caminhar em direção à maturidade na palavra de Deus. And the fact that if you do not go on to maturity, there's the possibility that you will face divine discipline from the Lord. E o fato de que se você não caminha rumo à maturidade, você pode vir a enfrentar severo julgamento, disciplina de Deus. Then in chapter 10 there is the warning that there are people who just deliberately reject the Word of God and they choose to deliberately sin. E no capítulo 10 vem o aviso contra aqueles que deliberadamente, por escolha própria, rejeitam a palavra de Deus e escolhem o caminho do pecado. And the specific willful sin in that passage is failure to hold on to your confession about Christ. E aí, então, nessa passagem, o pecado específico, deliberado, é de não se ater à sua confissão de fé, mas sim abandoná-la. And this is when you are out in the world and you begin to even deny your association with the Lord. E essa é a situação de quando você está aí fora no mundão e começa até mesmo a negar o seu relacionamento com o Senhor Jesus e com a palavra. And then the fifth warning in chapter 12 is that you just refuse to listen to the Word of God anymore. E aí o quinto aviso no capítulo 12 é contra aquele que simplesmente se recusa a dar ouvidos à palavra de Deus. Now the great problem in the book of Hebrews is that there were Christians who were saved, but when they begin to face persecution, they start to turn away from the Lord. E a questão no livro de Hebreus, o grande problema é de cristãos, pessoas que haviam recebido Cristo como Salvador, mas ao começar a enfrentar problemas, começam a dar as costas para o caminho de Deus. And they do so because they think that in this way they can avoid the persecution. E eles fazem isso por imaginarem que fazendo assim eles vão poder evitar a perseguição. But the reality is they are not going to eliminate suffering from their life in this way because they're going to come under the divine discipline of God. Mas a realidade é que eles não vão evitar as dificuldades dessa forma, porque fazendo isso, eles vão se colocar sob a disciplina de Deus. So this morning we're going to look at the third warning in this book. E assim, esta manhã nós vamos olhar o terceiro aviso desta carta. It's found in Hebrews 5:11 going through 6:12. Encontrado em Hebreus 5:11 até o 6:12. There is a danger that you will become what is called here dull of hearing. Há o perigo de tornar-se o que chama-se aqui tardios em ouvir. Okay. What do you have there? Dull of hearing. Delay in being late in hearing. Oh, late. Okay, tardy. Take long. Okay. Now see this word you have here, tardius. E essa palavra que nós temos aqui, tardios. This is an interesting word. It only occurs 2 times in the Bible. É uma palavra interessante que ocorre somente 2 vezes na Bíblia. And it's found here, and it's found again in chapter 6, verse 12.
encontrada aqui e novamente no verso em capítulo 6, verso 12. I think it's indolentes. Do not become. Yeah. E ele acha que aqui é o que aparece como indolentes. Okay, now this word that you have here is the same word tardios in 5:11. E a palavra indolentes aqui é a mesma no original que está lá em tardios. It's a word that means lazy É uma palavra que significa preguiçoso. or sluggish. Well, it's slow in moving. Ou lento em se mover. And the point here is that you lack motivation. E a questão é que falta você motivação. Now in 5:11 he says, I wanted to teach you about Melchizedek. E em 5:11 ele diz, eu quero ensinar-lhes sobre Melquisedeque. He said, we have a lot to say about Melchizedek, Porque há muito que se dizer sobre Melquisedeque, but it's hard to explain. mas é difícil explicar. Not because it's so complicated a topic, Não porque o tópico é muito complicado, but it's hard to explain because you don't have the motivation to hear. mas é difícil porque vocês não têm a motivação para ouvirem. And oftentimes people don't want to hear the teaching of the Word of God. They say that's not interesting. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir o ensino da palavra de Deus. Elas pensam, não é interessante. Or in some cases I've heard this before. Ou em outros casos a pessoa diz, eu já ouvi isso. It's not dramatic. Ou então não é dramático. You know how people are. They want to hear this exciting message about the mark of the beast. Por exemplo, as pessoas, né, elas são muito mais atraídas em ouvirem mensagens do tipo a marca da besta. Yeah, they want to know who the Antichrist is. Querem descobrir quem é o anticristo. And what does the crisis in the Mideast today have to do with Bible E prophecy? o que é que a crise no Oriente Médio hoje em dia tem a ver com o que a Bíblia diz? And people want to be entertained. They have itching ears. As pessoas, elas querem entretenimento, né? A orelha delas coça. They want to know who wrote Hebrews. Well, of course it was Barnabas, but Falou, claro que foi Barnabé, mas he says you don't have motivation in hearing the Word of God anymore. e ele diz, vocês não têm mais motivação Now this de says ouvir a you palavra de have Deus. become dull of hearing, E isso é que vocês se tornaram tardios em ouvir. indicating you were not this way previously. Indicando que eles não eram assim antes. You started out well in your spiritual life, but now there's been a change. Vocês começaram bem na vida espiritual, mas agora houve uma mudança. You began the Christian life well and you were growing. Vocês começaram bem a vida cristã e vocês estavam crescendo. But now you have turned away from the Word. You don't have that motivation to keep on learning the Word of God. Mas agora vocês se desviaram da palavra. Vocês não têm motivação para aprender sobre a palavra de Deus. And there's the danger that the Christian will depart from the Word. E há esse perigo do cristão se afastar da palavra. Now there are many temptations that we face daily that we must resist. Há muitas tentações que nós enfrentamos diariamente e contra as quais nós devemos resistir. There are a lot of pressures that are brought on the Christian. Há muitas pressões trazidas sobre o cristão. Some of them are just the result of living in a cursed world. Algumas delas estão simplesmente relacionadas a nós estarmos vivendo num mundo que é amaldiçoado. And others may come simply because the world hates Jesus Christ and we belong to Christ. E outras virão simplesmente porque o mundo odeia o Senhor Jesus e nós pertencemos ao Senhor Jesus. Now to be sure, none of us is completely successful in resisting temptation and facing the pressures of life. E nenhum de nós temos a força própria para resistir à tentação e para aguentar as pressões do mundo. We all have our failures. Nós temos as nossas falhas, But this is not to say that the Christian who has a failure in his spiritual life
has lost his salvation. Mas isso não quer dizer que o cristão que tem essa dificuldade e essa falha perdeu a salvação. Nor that if you have a failure does it indicate that you were never saved to begin with. Ou que se você tem essa falha, significa que então você nem sequer foi salvo alguma vez. Now there are many people who think you can lose your salvation. E muitas pessoas pensam que você pode perder a salvação. There's others who say you can look like a Christian and even think that you're a Christian, but if you don't endure to the end of your life, it's proof that you were never saved. Outros dizem assim, você pode dizer que é cristão e até pensar como um cristão, mas se você não resistir a essas coisas da vida, então na verdade você nunca foi salvo. And unfortunately, many of the commentaries that are written about the book of Hebrews today take one of those two positions. E infelizmente, muitos dos comentários escritos a respeito de Hebreus tomam uma dessas duas posições. And oftentimes what we find in Hebrews chapter 6, particularly verse 6, is used as a proof for their position. E assim, na maioria das vezes, o pensamento, o comentário feito a respeito do capítulo 6, principalmente o versículo 6, eles usam esse versículo para comprovar, para dar base a esse pensamento errôneo. But we understand the very clear teaching of the Word of God that once you are saved, you cannot lose that salvation. Mas nós compreendemos pelo ensino muito claro da palavra de Deus que uma vez salvo, nunca se perde a salvação. No matter how you fail in this life. Não importa o quanto você erre, falhe nesta vida. You may fail and fail greatly, but this does not prove that you've lost your salvation. Você pode falhar e falhar grandemente, mas isso não é prova de perda da salvação. Nor does it prove that your faith was only a false faith. Ou de que a sua fé foi uma fé falsa. Now, many people will say, "Oh, yes, I know, once saved, always saved." E muitas pessoas chegam a dizer, bem, eu sei, uma vez salvo, salvo para sempre. And yet they could not validate this from the scriptures. E mesmo assim, não conseguem validar esse pensamento apoiados na palavra de Deus. But I believe if you hold to this doctrine that you ought to have 20 or 30 verses that you can turn to validate this belief. Mas eu quero dizer que você pode validar essa crença sua de que não há perda da salvação com uns 20 ou 30 versículos na palavra de Deus. Could you do this? Você consegue fazer isso? If somebody says, "Oh, I think you can lose your salvation," Se alguém dizer para você, eu acho que é possível perder a salvação, could you say, "Well, let's open our Bibles and see what it has to say"? você seria capaz de dizer, bem, mas vamos abrir a Bíblia e ver o que é que a palavra de Deus diz. Jesus said, "I give them eternal life, they shall never perish." O Senhor Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Neither shall anyone pluck them out of my hand. E ninguém os arrebatará da minha mão. And some say, "Oh, well, no one can pluck you out of God's hand, but you can jump out all by yourself." E alguém diz assim, não, ninguém pode arrebatá-lo da mão do Senhor Jesus, mas você pode sair de lá por conta própria. Well, that goes contrary to what Jesus is trying to communicate here. Não, isso é contrário ao que o Senhor Jesus está tentando comunicar aqui. It's just like when you cross the street with a child and you hold them in your hand. É como quando você atravessa a rua com o seu filho e você segura bem firme na mão dele. And you hold them tight. Você segura bem apertado. And even if the child tries to pull away, you hold on to them. E mesmo a criança tentando fugir dali, você segura bem firme. So the point is not that someone could come and pull the child away from you. E a questão então não é que alguém pode vir e tirar a criança de você. The point is the child is secure because you are holding him by your hand. A questão é que a criança está segura porque você está segurando pela sua mão. And even if the child should try to pull away, you hold on. E mesmo a criança tentando fugir, você segura firme. And Jesus says, "I hold them with my hand." E o Senhor Jesus está dizendo isso, eu seguro-os com a minha mão. And my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. So here we have a double security. E aqui nós temos dupla segurança. We're held by Jesus, Somos seguros por Jesus, but we're also held by the Father's hand. mas também pela mão do Pai. The whole point he's making here, it's impossible to lose the eternal life that we are given at salvation. E a questão toda aqui é impossível sair dessa vida eterna que nós ganhamos, que nós somos seguros firmes pela mão do Senhor. Psalm 37:24. Salmo 37, 24. Even if he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. So, we're held by God's hand, he will never let go. E assim, nós somos seguros pela mão de Deus e Ele nunca abrirá a mão. And even if we should deny the Lord, Mesmo que nós venhamos a negar o Senhor, doesn't matter, he will not deny us. não importa, Ele não nos negará. This is 2 Timothy 2:12 and following. 2 Timóteo 2 e 12 e os subsequentes. If we endure, we shall reign with him. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. If we deny, he will also deny us. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. What does this mean? He will deny us. E o que significa isso, que Ele nos negará? He's going to deny us reigning with him. Ele vai negar o nosso reinar com Ele. He's going to deny us reward. Ele vai nos negar a recompensa. Even if we are faithless, he remains faithful. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. He cannot deny himself. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. He promised to give us eternal life. Ele nos prometeu dar a vida eterna. And in order for us to lose that eternal life, he would have to deny himself. E para nós perdermos a vida eterna, Ele teria que negar a si próprio. And we are in union with Jesus Christ. And so he would have to deny himself if we could lose salvation. E nós estamos em união com o Senhor Jesus, então Ele teria que negar a si mesmo para nós perdermos a salvação. We are members of the body of Christ. Somos membros do corpo de Cristo. And Jesus Christ is the head of the body. E o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo. And the head cannot say to any member of the body, I don't need you. E a cabeça, ela não vai dizer para qualquer membro do corpo, eu não preciso de você. So we have security. E assim temos segurança. We are also sealed by the Holy Spirit. Além disso, somos selados pelo Espírito Santo. In Ephesians 1:13, Em Efésios 1 e 13, you trusted in him after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. So this says you were sealed. E aqui está ensinando que nós somos selados. It's like a stamp that's put on an official document, É como um selo que é colocado num documento oficial, which is a guarantee. que é uma garantia, It shows ownership. que mostra propriedade, It shows a completed transaction. que mostra uma transação que já foi completa. It is designed to show that something is genuine. É uma designação para mostrar que algo é genuíno. The Holy Spirit puts a seal on us and says this is a genuine believer. O Espírito Santo coloca um selo em nós e diz: este é um crente genuíno. This is a stamp that says this is the possession of God. É um selo que diz: isso aqui é posse de Deus. And this sealing also serves as a guarantee of our eternal life. E este selo também serve como garantia da nossa vida eterna. And when does this happen? E quando é que isso acontece? It happens when we believe. No momento em que nós cremos. It happens when we put faith in Christ. No momento em que colocamos a nossa fé no Senhor God Jesus. doesn't wait for years to find out if you are going to persevere to the end. Deus não espera anos para ver se você vai perseverar até o fim. But at the very moment that you put faith in Christ,
you are sealed by the Holy Spirit. Mas naquele exato momento em que você coloca a sua fé no Senhor Jesus, Ele coloca o selo em você. And this Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. E este selo do Espírito é a garantia da nossa herança. He is the down payment, É o pagamento. the promise that there will be more to come in the future. O penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. And He seals us until the redemption of the purchased possession. Okay, so that means until we enter into phase 3 of our salvation, we have this guarantee. Isso significa que até o momento em que nós vamos entrar na fase 3 da nossa salvação ou santificação, ali está a garantia. And the praise goes to the glory of God, not to your ability to persevere. E aí a glória é toda dada a Deus e não a sua capacidade de perseverar. In Romans chapter 8, Em Romanos capítulo 8, in verse 32, God did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. verso 32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. And with Him, how shall He not also freely give us all things? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Who will bring a charge against God's elect? It's God who justifies. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Salvation is God's business, not man's. A salvação está por conta de Deus, não do ser humano. It's God who justifies us, not man. É Deus quem nos justifica, não o ser humano. So who's going to bring a charge against us? E então quem é que vai trazer uma acusação contra nós? It's God's decision. É a decisão de Deus. And who is He who condemns? E quem os condenará? It's Christ who died, furthermore is also risen, and is even at the right hand of God where He makes intercession for us. É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Christ makes intercession for us. Cristo faz intercessão por nós. Why do I need an intercessor? Por que eu preciso de um intercessor? Because I'm a sinner. Porque eu sou um pecador. Because I fail. Porque eu falho. And Jesus Christ at the right hand of God the Father prays for us. E o Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai, ora por nós. He makes intercession for us, and therefore we have security. Ele faz intercessão por nós e assim nós temos segurança. In verse 35, who shall separate us from this love of Christ? No verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? The love of Christ expressed in making intercession for us. O amor de Cristo se expressa em Ele fazer intercessão por nós. Who will separate us from this love? Quem nos separará deste amor? And he goes on to say that nothing in all of creation can separate us from the love of Christ. E ele vai adiante mostrando que nada na criação pode nos separar do amor de Cristo. In verse 38 he said, I am persuaded, I have perfect confidence. No verso 38 ele diz: porque eu estou bem certo. Death cannot separate us from the love of God. A morte não pode nos separar do amor de Deus. Even if you die with unconfessed sin, Ainda que você morra com pecado não confessado, your death will not separate you from the love of God. a sua morte não vai separá-lo do amor de Deus. But neither will life separate you from the love of God. E nem a vida vai te separar do amor de Deus. Doesn't matter what you experience right now in life, it won't separate you from the love of Não God. importa qual seja a sua experiência de vida agora, isso não vai te separar do amor de Deus. And he's saying that there is no spirit being that can separate us from the love of Christ. E nem um ser espiritual pode nos separar do amor de Deus. Angels, principalities, powers, Anjos, principados, potestades, see, whether it's Satan or demons, they cannot separate us from the love of Christ. não importa, Satanás ou seus demônios não podem nos separar do amor de Deus. Things present cannot separate us from the love of Christ. As coisas do presente não podem nos separar do amor de Cristo. What if one of the things present is sin? E se uma das coisas do presente for o pecado? Things present cannot separate us from the love of God.
O presente não pode nos separar do amor de Deus. nor things to come. E nem as coisas do porvir. I mean, you may be doing really well today, but tomorrow you may fail horribly. Quer dizer, hoje talvez você esteja indo muito bem e amanhã você falha terrivelmente com Deus. It will not separate you from the love of God. Não vai te separar do amor de Deus. And he's saying, no matter how high, no matter how low, E diz nem altura, nem profundidade, nor any other created thing. nem qualquer outra criatura. Means nothing in all of creation. Ou seja, nada, absolutamente nada na criação. Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Question: Pergunta: are you a created thing? você é algo criado? Are you God's creature? Você é criatura de Deus? So you're part of creation. Então você é parte da criação. This says nothing in creation, Diz que nada na criação, including yourself. inclusive você mesmo. I mean, this word, when it says nothing in creation, I mean, it doesn't exclude anything. Ou seja, quando ele diz essa palavra, né, nada na criação, isso não está excluindo você. He is saying here there aren't any exceptions. Ele está dizendo, não há exceções. Nothing in all of creation can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Absolutamente nada da criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Now this is because of the character of God, not because of the character of man. E isso por causa do caráter de Deus, não por causa do caráter humano. And in Jesus Christ we are a new creation. E em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. And in Christ we are complete. E em Cristo nós somos completos. That is our position in Christ. É a nossa posição em Cristo. Aperfeiçoados. And our position, we have been raised up together and made to sit together in heavenly places in Christ Jesus. E é nessa posição que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. But there are some people who think you can lose your salvation like you lose your keys or something. E tem gente que pensa que é possível perder a salvação como se perde uma chave ou seja lá outra coisa. Well, that doesn't work. Não funciona assim. And neither will God take away the salvation package that He has given to us. E nem Deus vai remover o pacote da salvação que Ele nos deu. At the point of faith in Jesus Christ, God does more than 50 things for you. Porque olha, naquele exato momento em que você recebeu Cristo como Salvador e foi salvo, Deus fez mais de 50 coisas por você. And not only that, E não só isso, when you believe in Jesus Christ, mas quando você crê em Cristo Jesus, God the Father gives you as a gift to His Son, Jesus Christ. Deus Pai deu a você como presente o seu Filho Jesus Cristo. And if you could lose your salvation, it would mean God would have to go to His Son and say, "Oh, you know that gift I gave you? Give it back." E se fosse possível você perder a salvação, é como se Deus Pai chegasse para o seu Filho, o Senhor Jesus, e dissesse assim: "Ei, sabe aquele presente que eu dei? Devolva." But we are a gift from God the Father to His Son. Mas nós somos um presente de Deus Pai ao seu Filho. And Jesus mentions this several times in His high priestly prayer. E o Senhor Jesus Cristo menciona isso várias vezes quando Ele ora. And He keeps saying, "You gave them to me. Ele diz repetidamente: o Senhor os deu a mim. I'm praying for them because you gave them to me." Eu estou orando por eles porque o Senhor os deu a mim. We cannot lose our salvation. Não podemos perder a salvação. And there are many other passages that we could turn to that teach the same thing. E há muitas outras passagens que nós poderíamos abrir que ensinam exatamente a mesma coisa. Now, the recipients of the book of Hebrews were tempted to abandon their faith in Christ
in order to escape persecution. E assim, esses crentes, aqui descritos no livro de Hebreus, eles estavam tentando abandonar a sua fé para se livrar de perseguição. And they had not grown in their spiritual life as they should have. E eles não haviam crescido na vida espiritual como deveriam ter They have crescido. not become mature. Não haviam se tornado maduros. And so the writer of Hebrews is going to warn them. E assim o escritor aos Hebreus vai avisá-los. So in Hebrews 5:12, by this time you ought to be teachers. E diz em Hebreus 5:12, pois com efeito, quando deviam ser mestres, He's saying you've had enough time in your spiritual life that you should have matured to the point that you could be teachers. ele está dizendo assim, olha, vocês já tiveram tempo suficiente na vida cristã de vocês para agora já estarem maduros, já serem professores. Instead, he said, you have come to have need that someone teach you again. E ele diz assim, mas em vez disso, vocês têm necessidade de alguém que os ensine. He says you need someone to teach you the elements of the first principles of the teaching of God. Vocês precisam de alguém que os ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. And so you need milk and not solid food. E assim vocês precisam de leite e não alimento sólido. And he said, everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. He's a baby. E ele diz, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. But solid food belongs to those who are mature. Mas o alimento sólido é para os adultos. And he defines maturity in this verse as those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. E ele define a maturidade nessa passagem dizendo assim, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. They have learned the word and they use the word. Eles aprenderam a palavra e usam, praticam a palavra. And in this way their senses are exercised to have discernment. E desta forma, as suas faculdades são exercitadas para terem discernimento. I'm amazed in our day at how people do not have discernment about good and evil. Eu fico impressionado nos nossos dias como as pessoas não têm discernimento para separar o bem do mal. And people who ought to know better. E pessoas que deveriam saber. A few years ago, someone said, "Have you read the book called The Shack?" Há alguns anos atrás, alguém perguntou para mim, você leu aquele livro chamado A Cabana? I even had a pastor say, "This is the greatest thing I've ever read." Até um pastor me disse, foi a melhor coisa que eu já li. Oh, I wanted to read that. Menino, eu quero ler esse livro. And I read it and I was horrified. E eu li e fiquei aterrorizado. It's a tremendous attack upon the essence of God, the character of God. E é um ataque terrível contra a essência e o caráter de Deus. Last summer, when I went to America and I was traveling around to churches, people were asking me about the book. What is that about heaven? What's the name of that? Heaven is for real. Heaven is for real. E no verão passado, eu, viajando pelas várias igrejas dos Estados Unidos, me perguntaram sobre esse livro, né? O Céu é de Verdade. Have you heard of this book? Já ouviram falar desse livro? It's absolutely horrible. É totalmente horrível. But in being studied now in churches all around the world. Mas está sendo estudado nas igrejas no mundo inteiro. And it's about a little boy. E é sobre um He menininho, got sick. ele adoeceu, He went into the foi para o hospital. hospital, And when he was having surgery or something, e quando ele estava sendo cirurgiado ou alguma coisa assim, he had this vision of heaven. ele teve essa visão do céu. And so he began to tell his father, who was a pastor. E aí ele começou a contar para o seu pai, que era pastor. So the father now wrote down this little boy's vision of heaven. E aí agora esse pai escreveu a visão desse menininho que viu o céu. And he began to describe all of the things he could see. E ele começou a descrever todas as coisas que ele conseguia ver. And is absolutely contrary to the teaching of the Word of God. E é totalmente contra o ensino da palavra de Deus.
And yet people say, "Oh, this is good." E ainda assim as pessoas dizem, mas é muito Isn't it bom. wonderful that God has given us this new revelation about heaven? Não é maravilhoso Deus ter nos dado essa nova revelação sobre o céu? People don't have this ability to discern both good and evil. As pessoas não têm essa habilidade de discernir o bem e o mal. Someone comes along with a new teaching and people don't have the ability to discern. Alguém chega por aí, traz um ensinamento novo e as pessoas não têm a capacidade de discernir. So somebody was asking me about this translation called The Message, or this Bible they call The Message. Também me perguntaram sobre essa nova tradução chamada A Mensagem, uma nova tradução da Bíblia. Have you heard about this? Já ouviu sobre isso? Well, they call it a Bible. E chamam ela de Bíblia. This is the Bible that Rick Warren quotes from in his Purpose-Driven book. E essa versão da Bíblia é uma mencionada por Rick Warren no seu livro A Vida com Propósito. And it purports to be a modern translation. Supõe-se ser essa uma tradução moderna. But it is a satanic counterfeit. Mas é uma farsa satânica. It's horrible. É horrível. And now, instead of saying that fornication and homosexuality are an abomination to God, E agora, em vez de dizer que fornicação e homossexualidade são abomináveis a Deus, they change the wording to say, "Oh, these people don't have a loving commitment." eles mudaram e dizem que essas pessoas não têm um compromisso de amor. And they have taken out of this translation every phrase where it says the Lord Jesus Christ. E eles tiraram dessa tradução toda a parte que diz o Senhor Jesus Cristo. And it's full of New Age terminology. E é cheio de terminologia da nova era. But as I go around to churches, I find people with this message, and they say, "This is good." Mas ao passar pelas igrejas, eu encontro as pessoas com a mensagem e elas dizem, é bom. If you don't continue to grow in the Word of God, then you're not going to have any discernment. Se você não continuar crescendo na palavra de Deus, você não vai ter discernimento algum. And you call evil good, and you call good evil. E você chama o mal de bem e o bem de mal. We need to keep on growing. Precisamos continuar crescendo. Unfortunately, in so many churches, they aren't teaching the Word of God anymore. Infelizmente, em muitas igrejas, a palavra de Deus não está mais sendo ensinada. And so there's a tremendous failure in many of our churches. E assim há uma falha tremenda em muitas de nossas igrejas. They have a form of godliness, but they deny the power of it. Eles têm forma de piedade, mas negam a Deus completamente. All right, he says in Hebrews 6:1, E ele diz em Hebreus 6:1. it's unfortunate that they broke the chapter at this point, É uma pena eles terem quebrado o capítulo nessa parte, because it just continues the discussion of what he started in 5:11. porque aqui ele simplesmente está dando continuidade naquilo que ele começou em capítulo 5, verso 11. He says, let's leave behind the discussion of the elementary principles of Christ. Ele diz assim, olha, pondo de parte todos os princípios elementares da doutrina de Cristo, And then he says, let us go on to maturity. deixemo-nos levar para o que é perfeito, Now you maturidade. have perfection here. Nós temos aqui a palavra perfeito. But it doesn't mean perfection as if you were going to become sinless. Mas não é perfeito no sentido de que agora então você se torna impecável. But he is saying here we need to go to O maturity. que ele está dizendo é precisamos ir rumo à maturidade. And the idea here is, for example, a piece of fruit hanging on a tree. A ideia é como, por exemplo, um pedaço de uma fruta numa árvore. And you go out and you look at it and you say it's not mature. Aí você olha para essa fruta, e você vê, bom, ainda não está amadurecido. I can't pick this Ainda yet. não dá para pegar. It needs to mature more. Precisa amadurecer mais. And you watch this until you say, oh,
that is perfect. E você observa até você assim, agora está perfeito. Now it might have some flaws on the outside, Pode ter alguns defeitos quando você olha por fora, might have a worm on the inside, até ter uma minhoquinha lá dentro. but it's mature. Mas já It's está ready. maduro, já está It's ready pronto to be, para okay? comer. And that's what he's saying here. We need to keep on growing until we become spiritual adults. E é isso que ele quer dizer, precisamos continuar crescendo até estarmos espiritualmente maduros, adultos. So the people are no longer babies or children. E assim, essas pessoas já não são mais bebês ou crianças. So we look at people, we say they're mature. E olhamos para as pessoas e dizemos, são maduras. They're fully grown. Já cresceram completamente. Now he's saying here we need to go on to maturity. E ele está dizendo, precisamos continuar rumo à maturidade. He's saying we shouldn't have to lay again the foundation of the very basic doctrines. Ele está dizendo, não deveria ser necessário a gente colocar de novo o fundamento, a fundação das doutrinas iniciais. Now he lists several doctrines here. E ele lista várias doutrinas aqui. Repentance from dead works. Ele diz o arrependimento de obras mortas. These foundational doctrines he's talking about were things that they had to learn when they came out of their religious background. Porque essas foram coisas que eles tiveram que aprender quando saíram daquela situação religiosa que eles viviam antes. When you give the gospel to people, they have a lot of baggage from their past and they have to unlearn certain things. Quando você leva o evangelho para as pessoas, eles vêm com aquela bagagem do mundo em que vivia que eles têm agora que desaprender. So, let's say somebody is saved out of a Catholic background. Por exemplo, alguém é salvo e vem de uma história católica. They have to learn to repent from dead works, Eles têm que aprender a se arrepender das obras mortas. the works that cannot save. As obras que não podem salvar. They have to learn you don't pray to saints Eles têm que aprender, olha, não se ora aos santos or to Mary. ou para Maria. They have to learn that the taking of communion is not a sacrament that gives you grace from God. Eles têm que aprender que participar da comunhão, do pão e do vinho, não é um sacramento. And so you have to teach new believers the things that will show how their past was not correct. Ou seja, tem que ensinar ao novo convertido coisas que deixem bem claro que aqueles pensamentos do passado não estão corretos. So he's saying, let's not lay the foundation again of these doctrines. E assim ele está dizendo assim, não vamos lançar de novo a fundação dessas doutrinas. You should have gone beyond this. Vocês precisam ir além disso. So he talks about the doctrine of baptisms. E aí ele fala do ensino de batismos. This is not talking about Christian baptism as we understand it, Aqui não se trata do batismo cristão da maneira como nós entendemos. but the various washings and different rituals connected with Judaism. Mas as várias lavagens e os rituais judaicos que se tinha. Laying on of hands. E da imposição de mãos, This had to do with animal sacrifices, que estava relacionado aos sacrifícios de animais, resurrection of the dead, eternal judgment. ressurreição dos mortos, juízo eterno. Saying, let's go beyond these things. Ele diz assim, olha, vamos adiante dessas coisas. Now we come to verse 3, which I tell people, this to me is the most frightening verse in the Bible for Christians. E aí ele chega ao verso 3, que eu costumo dizer, olha, esse é um dos versículos mais amedrontadores que eu conheço na palavra de Deus. This verse frightens me. Esse versículo me dá medo. This we will do if God permits. Isso faremos se Deus permitir. What will we do if God permits? O que é que nós vamos fazer se Deus permitir? Go on to maturity. Chegar à maturidade. If God permits. Se Deus permitir. And the very clear implication of this verse is it's possible that God will not permit it. E a implicação muito clara desse versículo é possível que Deus não permita. Why would God not allow you to go on to maturity? E por que Deus não haveria de permitir a você chegar à maturidade? Because you don't have any motivation with regard to the Word of God. Porque você não tem nenhuma motivação pela palavra de Deus. That you
can no longer discern good and evil. E você já não consegue mais discernir o bem e o mal. We need to go on to maturity. Precisamos continuar em direção à maturidade. But if you want to reject the will of God for your life, Mas se você quer rejeitar a vontade de Deus para sua vida, God will say, "Oh, you don't want to grow? Fine, I won't let you grow." e Deus vai dizer assim: ah, não quer crescer? Muito bem, então eu não vou deixar você crescer. You're going to be a baby. Você vai ser um nenê. If you refuse to grow up, Se você se recusar a crescer, you're going to be a spiritual idiot the rest of your life. você vai ser um tonto espiritual para o resto da sua vida. That's frightening. Isso dá medo. And there are a lot of Christians that I think, they've been saved for 20, 30, 40 years, E eu vejo cristãos que já estão salvos há 20, 30 anos and they've never grown up. e nunca crescem. Because God gives us ample opportunity. Porque Deus nos dá uma oportunidade ampla, God gives us warnings. nos dá avisos. He doesn't slap us down the first time we fail. Ele não chega já batendo na gente a primeira vez que a gente erra. He doesn't pronounce judgment on us the first time we fall into sin. Já não chega com julgamento sobre nós a primeira vez que nós pecamos. But He's long-suffering toward us. Mas Ele é longânimo para Very conosco, patient. muito paciente. Gives us time to grow. Ele nos dá tempo para crescermos. But if you are going to reject God's grace for growth, it may be that God will not allow you to grow up. Mas se você vai rejeitar a graça de Deus para crescimento, pode acontecer dele não nos permitir crescer. Just as with the Exodus generation described in Hebrews chapter 3. Assim como aquela geração lá de Êxodo, descrita em Hebreus capítulo 3. God was very patient with that generation. Deus foi muito paciente com aquela geração. He showed His grace. Ele mostrou a sua graça, He showed His power. mostrou o seu poder, He performed miracle after miracle for that generation, realizou milagre após milagre para aquela geração. and they wouldn't believe Him. E não criam nele, They wouldn't trust Him, não confiavam nele and they wouldn't obey Him. e não obedeciam. Não. God took an oath. Deus fez um juramento. These people will not enter into the promised land. Esse povo não vai entrar na terra prometida. Over the next 40 years, they are going to die in the desert under a curse. Durante os 40 próximos anos, eles vão morrer no deserto, debaixo de uma maldição. And some of them lived for 40 years under a curse. E alguns deles viveram 40 anos debaixo de maldição. God kept them alive. Deus os manteve vivos, God protected them from enemies. protegeu-os dos inimigos, God provided food for them every day. providenciou comida para eles todos os dias, But they never entered into the land. mas eles nunca entraram na terra. It may be that God will keep you alive and you're going to wander in a spiritual desert. É possível Deus te manter vivo e você ficar a vida inteira andando And num, you will never experience the blessing God wants you to have in life. andando num deserto espiritual e nunca experimentar a bênção que Deus quer que você tenha. Now we can go on to maturity Olha, nós podemos prosseguir em direção à maturidade. unless we are going to harden our hearts and then God says, I'm not going to give you this blessing. A menos que nós endureçamos o nosso coração a ponto de Deus dizer, não vou te dar essa bênção. Now we come to the problem passage starting in verse 4. E nós chegamos nessa passagem problemática que começa no versículo 4. He says something is impossible. Ele está dizendo que algo é impossível. Now he's going to say 5 things about these people that indicate that this is written to Christians. E ele vai mostrar 5 coisas que indicam que essa passagem é escrita para cristãos. He says they were once enlightened. Diz que uma vez foram iluminados. Now, this word once, when you find it in Hebrews, it means once and for all, never to be repeated. E essa expressão uma vez encontrada aqui em Hebreus significa de uma vez por todas, para nunca mais se repetir. And in this case, he's talking about their initial reception of the gospel. E isso aqui então se refere à sua recepção inicial do Evangelho. These people
heard the gospel and they put faith in Jesus Christ. Essas pessoas ouviram o evangelho e colocaram sua fé no Senhor Jesus Cristo. They were genuinely saved, Foram genuinamente salvos, once and for all enlightened. de uma vez por todas iluminados. Some people say, oh, it means they were once enlightened, but now they've lost the light. Algumas pessoas dizem assim, eles foram uma vez iluminados, mas agora perderam a luz. That's not what this is saying. Não é o que isso aqui está dizendo. They've tasted the heavenly gift. Provaram o dom celestial. Now, every time we find this word in our Bible, it's talking about the giving of some divine gift. Toda vez que encontrarmos essa expressão na palavra de Deus, significa o presente de um dom espiritual, de divino. That's spiritual, something that's supernatural. Algo que é espiritual, que é sobrenatural. And here it's talking about the fact that we have been given the gift of eternal life. E aqui é o fato de que foi nos dado o dom da vida eterna. We have been given the gift of the Holy Spirit. O dom do Espírito Santo. We have been given the forgiveness of sins. O perdão dos pecados. And so to taste the heavenly gift means that you have experienced regeneration. E assim provar o dom celestial significa você provou regeneração. Now some people say, oh, the word taste here, it means just to take a little taste. E algumas pessoas dizem assim, olha, a expressão provar aqui significa que deu só uma provadinha. Just a little sip. É só assim um golinho. But you didn't really take a big drink and swallow it. Mas não tomou assim aquele golão e engoliu. Or a big bite. Ou uma mordida mesmo grande. No, they say, no, it's just a little taste. Não, só uma experimentadinha. And so they explain it this way, to say these people were not saved. E assim explicam dessa forma para dizer que essas pessoas não eram salvas. Well, there's a real problem with saying that this word taste only means a little sip. Só que é um problemão dizer que essa palavra provar é só um golinho. Because in Hebrews 2:9, porque em Hebreus 2:9, it says that Christ tasted death for every man. Que diz que Cristo provou a morte por todo homem no final do versículo. He didn't take just a little sip. Ele não tomou só um golinho de morte. The word taste means to experience something. A palavra provar aqui significa que ele realmente experimentou algo, ele passou por aquilo. And the idea here is that Jesus experienced death fully. E a ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo experimentou a morte completamente. So the amount consumed is not the issue here. Então a quantidade consumida não é a questão aqui. But the fact of experiencing what was eaten. Mas o fato de experimentar, passar pela experiência do que foi absorvido. So to taste the heavenly gift means that you have had the experience of entering into salvation. E assim provar o dom celestial significa que você teve a experiência de entrar na salvação. Next, they have become partakers of the Holy Spirit. Em seguida, se tornaram participantes do Espírito Santo. They are regenerate people. The Holy Spirit indwells them. São pessoas regeneradas, o Espírito Santo habita nelas. This would never be said of unbelievers, that they have been partakers of the Spirit. Nunca se poderia dizer isso a respeito de incrédulos, de que eles participam do Espírito Santo. They have also tasted the good word of God and tasted the powers of the age to come. E também provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. In other words, they have experienced E a expressão provaram the learning of the word of God. O aprendizado da palavra de Deus. And the power of the coming age. E os poderes do mundo vindouro. These people understand that the word they have received is true because they witnessed it with miracles. Entende-se que a palavra que eles receberam é verdadeira porque testemunharam com milagres.
You see in Hebrews 2:4, God bearing witness both with signs and wonders, various miracles, gifts of the Holy Spirit. Porque em Hebreus 2 e 4 diz, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. In other words, that generation had an experience that we don't have today. Ou seja, aquela geração teve uma experiência que nós não temos hoje. So they experienced something that was supernatural. Ou seja, experimentaram algo sobrenatural. Now, but in verse 6 it says, and they have fallen away. E no verso 6, entretanto, diz, e caíram. Is that what you have an if or they just have, it's a statement? And And they have fallen fell. away. Okay, they have fallen away. E eles caíram. Now, in some translations, there's the word if, but it doesn't occur in the original text. It's just a statement of fact. They have fallen away. Algumas traduções trazem a palavra se caíram, mas isso não aparece no texto original e o fato é que caíram. Now, this word to fall away is unique. This is the only place it's found in the New Testament. E a palavra caíram aqui, ela é única, só aqui se encontra essa palavra no Novo Testamento. And it means to fall by the wayside. E significa cair para lateral. Sometimes this word means to wander astray. Algumas vezes essa palavra significa andar sem destino. This word is used in the Septuagint in the sense of religious apostasy. E essa palavra é usada na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, como apostasia. But here it's used in the sense of leaving Christianity as a way of life. Mas aqui ele se refere a abandonar o cristianismo como um estilo de vida. It's like the life of unbelief and disobedience manifested in the Exodus generation in chapter 3. É como a vida de um descrente e aquela vida dissoluta que se manifestou lá na geração de Êxodo. And falling away is the opposite of going on to maturity. E esse cair aqui é o oposto de ir em sentido à maturidade. So he's not talking about falling away from salvation. E assim não está se tratando de cair da salvação. He's talking about wandering away from the path that leads to maturity. Está falando de você se desviar do caminho que leva à maturidade. And a failure to go on to maturity is going to result in spiritual failure. E falhar em prosseguir para a maturidade vai trazer a ruína espiritual. It will result in a hardened heart. Vai resultar em um coração endurecido. It will result in unbelief. Vai resultar em descredo. He said in Hebrews 3:7, Ele diz em Hebreus 3 e 7, as the Holy Spirit says, today, if you will hear his voice. assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. And the writer keeps saying this, today, if you will hear his voice. E o escritor continua com essa expressão, hoje se ouvirdes a sua voz. Because he's saying, you can hear his voice today, but if you reject it, there might not be a tomorrow. Porque a ideia é, olha, talvez você ouça a sua voz hoje, mas se você rejeitar, quem sabe não haverá um amanhã. It may reach the point where God says, okay, I gave you enough opportunity, and now that opportunity is gone. Porque pode chegar ao ponto de Deus dizer assim, olha, eu já te dei oportunidade suficiente e agora chega. Today, if you will hear his voice, do Hoje- not harden your hearts as in the rebellion. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Is it possible for the Christian to harden his heart? É possível ao cristão endurecer o coração? Yes. Sim. How does he do it? Como é que ele faz isso? Failure to trust God. Ele falha em confiar em Deus. The rebellion mentioned here, A provocação, a rebelião mencionada aqui, found in Exodus chapter 17, encontrada em Êxodo 17, God had led his people out of slavery in Egypt after 10 miracles. Deus havia tirado o seu povo do Egito depois de 10 milagres, He performed a great miracle at the Red Sea, fez o grande milagre no Mar Vermelho, and then miraculously he led his people by a pillar of cloud and a pillar of fire. e depois miraculosamente também guiou o seu povo pela coluna de nuvem e de fogo. He led them
into the desert to the exact place where he wanted them to be. Levou-os ao deserto, à exata localização onde ele queria que eles estivessem. And they had no water. E aí eles ficaram sem água. And instead of falling on their knees and saying, "Oh, Father, you have delivered us in the past, you'll provide for us now," and we wait for that. E em vez de caírem de joelho e falarem assim: Senhor, o Senhor nos livrou no passado e agora nós esperamos em Ti para nos livrar também. Instead of doing that, they began to complain about their leadership. Em vez disso, começaram a reclamar da sua liderança. Oh, Moses, you brought us out here to kill us. Ah, Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar. It would have been better if we'd died in Egypt. Teria sido melhor a gente ter morrido no Egito. Here we are, our children are going to die. Aqui estamos, nossos filhos vão morrer. And they rebelled against God. E se rebelaram contra Deus. You may be in a place where you don't see any solution to your problem. Talvez você esteja num lugar, numa situação e você não veja solução alguma para o seu problema. Things are bad, my life is hard. As coisas estão ruins, minha vida é difícil. Don't harden your heart. Não endureça o seu coração. Because if you harden your heart, Porque se você endurecer o coração, God may say, I gave you opportunity and you wouldn't trust me. Deus pode dizer: eu te dei oportunidade e você não confiou em mim. So we have a warning in Hebrews 3:12, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. E assim Deus avisa em Hebreus 3:12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. You see, you can refuse to trust God and obey God. Você pode se recusar a confiar e obedecer em Deus. Called here an evil heart of unbelief. E ele chama aqui coração perverso de incredulidade. If you do this, you are guaranteed to come under the cursing of God. Se você fizer isso, está garantido para você colocar-se embaixo da maldição de Deus. Now in Hebrews 6:6 it says if they fall away, it is impossible to renew them again to repentance. E Hebreus 6:6 diz: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. So he's saying here, this is impossible. Ele está dizendo aqui, ó, impossível. Question. Pergunta: Impossible for whom? impossível para quem? Impossible for God? Impossível para Deus? Oh, I would have some real theological problems with that. Isso me traria um problema teológico sério. Now something is impossible, Bem, algo é impossível, but it's not eternally impossible. mas não é eternamente impossível. He says it's impossible to renew them again to repentance while they are crucifying again for themselves the Son of God. Ele diz: é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, ou enquanto de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. These people have turned away from their Christian life. They are going back into the temple and offering animal sacrifices. Essas pessoas aqui em Hebreus desviaram-se da sua fé no Senhor Jesus Cristo, estão voltando para o templo para oferecer sacrifícios novamente. And so long as they persist in denying the death of Christ on the cross as the basis for their salvation, you can't renew them to repentance. E enquanto eles persistirem nessa atitude e em negar o sacrifício de Cristo por eles na cruz do Calvário, é impossível renová-los a arrependimento. No matter what you do, you cannot renew them to repentance because they are persisting in their turning away from God. Não importa o que você faça, você não vai conseguir renová-los a arrependimento, porque eles estão persistindo em desviarem-se de Deus. Now they are crucifying for themselves the Son of God, so it's not a literal crucifixion. E assim estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E isso não é uma crucificação literal.
There are only two possible interpretations of the death of Christ. Só há duas possíveis interpretações da morte de Cristo. One is that he deserved to die because he was a bad man, Uma é que ele mereceu morrer porque era um homem mau. so that his death on the cross was something that he, in fact, deserved. E assim a sua morte na cruz foi algo que de fato ele mereceu. The other possibility is that he did not deserve it, but willingly went to die on the cross as our substitute. E a outra possibilidade é que ele realmente não mereceu, mas quis por vontade própria ir à cruz e morrer por nós. And so for those who are turning away from the Christian life, E assim, para aqueles que estão se virando da vida cristã, in essence they are saying what Christ did on the cross is of no effect. em essência, eles estão dizendo: olha, o que Cristo fez na cruz não tem efeito algum. And it's putting Christ to open shame. E é expor Cristo à ignomínia, à vergonha pública. Because in essence it's saying he deserved to die just like a criminal. Porque a essência disso é dizer assim: ele mereceu ir morrer na cruz como um criminoso. And so long as they persist in turning away from God, E enquanto eles persistirem em se voltarem, darem as costas para o caminho de Deus, they cannot go on to maturity. eles não podem prosseguir em direção à maturidade. They are being hardened by sin, Eles estão se afastando pelo pecado, and the result is that they can expect God's discipline in time. e o resultado é que eles podem aguardar a disciplina de Deus durante a vida aqui. So he gives an illustration in verses 7 and 8. E aí ele dá uma ilustração nos versos 7 e 8. The earth receives blessing from God in the form of rain. Ele diz que a terra recebe bênção de Deus em forma de chuva And it can grow good things that are useful for those who plant. e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. But it's possible also that it will bear thorns and briars. Mas também é possível produzir espinhos e abrolhos. And these are rejected, near to being cursed, whose end is to be burned. E essas coisas são rejeitadas e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Now, what is being burned will be the thorns and the briars. Então entenda que o que está sendo queimado são os espinhos e os abrolhos. The worthless things being produced in the lives of those who have not gone on to maturity. As coisas sem valor produzidas na vida daqueles que não seguem em direção à maturidade. The cursing here and the burning refer to God's temporal judgment on those who are unbelieving and disobedient. A maldição e a queima aqui refere-se à vida daqueles e à disciplina de Deus trazida durante nessa vida para aqueles que estão numa atitude incrédula e desobediente. This is not different from the temporal judgment that came on the Exodus generation described in Hebrews 3. Não há nada aqui que difere da disciplina, do julgamento trazido por Deus lá em Êxodo para aquela geração. Fire, Fogo. when we see it, people often think, oh, this must refer to the lake of fire. Quando a gente vê isso, normalmente as pessoas já pensam assim: ah, deve estar se referindo ao lago de fogo. Well, frequently fire is used as an indication of God's wrath, His judgment in time. Frequentemente, fogo é usado para se referir à ira de Deus e o seu julgamento, a sua disciplina durante esta vida aqui na terra. Many, many passages where fire is used for God's temporary judgment. Muitas passagens se encontram na palavra de Deus onde fogo se refere ao julgamento terreno, esse momento da nossa vida aqui. For example, Isaiah 9:18 and 19. Por exemplo, Isaías 9, 18 e 19. Wickedness burns as the fire, it shall devour the briars and thorns. Porque a maldade lavra como um fogo e ela devora os espinheiros e os abrolhos. Through the wrath of the Lord of hosts, the land is burned up, and the people shall be as fuel for the fire. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada e o povo é pasto do fogo. He's talking about
judgment in time, not in eternity. Ele está falando de julgamento, disciplina na vida aqui, não na eternidade. We could show you many other places, but we have not time. Poderíamos te mostrar muitas outras passagens, mas não temos tempo. So what the writer of Hebrews is saying, E assim o que o escritor aos Hebreus está dizendo, you have been given tremendous blessing by God. olha, tem-lhe sido dado bênção tremenda por Deus. But if you turn away from the plan of God, you can expect divine discipline in time. Mas se vocês se desviarem do plano de Deus, podem esperar a disciplina de Deus nesta vida aqui. That divine discipline is also described in Hebrews chapter 12, E essa disciplina divina também é descrita em Hebreus 12, verses 5 through 12. do verso 5 ao 12. And so the impossibility of renewal E assim a impossibilidade de renovação is for those who persist in turning away from God. é para aqueles que persistem em desviarem-se de Deus. But he concludes this section in Hebrews 6:12. Mas ele conclui essa sessão em Hebreus 6 e 12. Don't be lazy Não sejam indolentes with regard to spiritual things, com relação às coisas espirituais, but imitate those who inherit the promises. mas imitadores daqueles que herdam as promessas. You want to inherit the promises? Quer herdar as promessas? You have to have faith and patience. Tem que ter fé e paciência, longanimidade. Okay. We've gone over the time. I'm sorry. Bem, desculpe ter passado do horário, But you have a question, Sandro? mas será que há pergunta? Alguns parece que tem.